Oi gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim e vamos continuar a Profecia Celestina. Estamos na cultura emergente, último capítulo. E a gente começa assim, a continuação, né? Sebastian balançou a cabeça e afastou-se. Depois voltou-se e lançou um olhar penetrante a Sanches. Você ainda não viu a nona visão? Sim, vi parte dela. Como? Parte dela me foi descrita antes de chegarmos aqui. Li outro trecho alguns minutos atrás. Que? Como? Sanches aproximou-se do velho padre. Cardeal Sebastian. As pessoas em toda parte desejam que se revele essa última visão. Ela põe as outras visões em perspectiva. Revela-nos nosso destino, o que é de fato a consciência espiritual. Sabemos o que é espiritualidade, Padre Sanches. Será que sabemos? Acho que não. Passamos séculos falando sobre ela, visualizando-a, professando nossa crença nela, mas sempre caracterizamos essa ligação como uma coisa abstrata, uma coisa em que acreditamos intelectualmente. E sempre apresentamos essa ligação como uma coisa que o indivíduo tem de fazer para evitar que algo de ruim lhe aconteça, e não para adquirir algo bom e fantástico. O manuscrito descreve a inspiração que vem quando estivermos verdadeiramente nos amando uns aos outros e evoluindo nossas vidas. Evoluir. Ouça a si mesmo, padre. Você sempre lutou contra a influência da evolução. Que foi que houve com você? Sanches se recompôs. Sim. Lutei contra a ideia de evolução como uma substituição de Deus, como um modo de explicar o universo sem referência a Deus. Mas agora vejo que a verdade é que é uma síntese das visões do mundo científico e religioso. A verdade é que a evolução é o caminho que Deus criou e continua criando. Mas não há nenhuma evolução, protestou Sebastian. Deus criou este mundo e pronto. Sanches me deu uma olhada, mas eu não tinha ideia alguma para manifestar. Cardeal Sebastian, ele continuou. O manuscrito descreve o progresso de gerações sucessivas como uma evolução da compreensão, uma evolução rumo a uma espiritualidade e vibração superiores. Cada geração incorpora mais energia e acumula mais verdade, passando depois adiante esse estado às pessoas da geração seguinte, que o estende mais além. Isso é absurdo, disse Sebastian. Só há um meio de nos tornarmos mais espirituais, e esse é seguir os exemplos nas escrituras sagradas. Exatamente, disse Sanches. Porém, mais uma vez, quais são os exemplos? A história das escrituras não é a história de pessoas aprendendo a receber a energia e a vontade de Deus dentro de si. Não foi isso que os primeiros profetas levaram as pessoas a fazer no Velho Testamento? E não foi essa receptividade à energia de Deus dentro da gente que culminou na vida de um filho de carpinteiro, a ponto de dizermos que o próprio Deus desceu à terra? A história do Novo Testamento, ele continuou, não é a história de um grupo de pessoas recebendo um certo tipo de energia que as transformou. O próprio Jesus não diz que o que ele fez nós também podemos fazer e mais ainda? Nunca levamos muito a sério essa ideia até agora. Só agora estamos compreendendo o que Jesus falava, para onde nos conduzia. O manuscrito nos esclarece sobre o que ele queria dizer, como fazê-lo. Sebastian desviou o olhar, o rosto vermelho de raiva. Durante a pausa na conversa, um oficial de alta patente entrou na sala e disse a Sebastian que os intrusos tinham sido avistados. Veja, exclamou o oficial, apontando pela janela, lá estão eles. A uns 4 ou 3 metros de distância, vimos duas figuras correndo por um descampado para a floresta. Vários soldados na borda da clareira pareciam prontos a abrir fogo. O oficial virou-se da janela e olhou para Sebastian, o rádio erguido. Se eles chegarem à floresta, disse, vai ser difícil encontrá-los. Tenho sua permissão para abrir fogo? Ao observar os dois correndo, reconheci de repente quem era. São Will e Julia, gritei. Sanches se aproximou mais de Sebastian. Em nome de Deus, você não pode cometer assassinato por isso. O oficial insistiu. Cardeal Sebastian, se quer conter esse manuscrito, tenho de dar a ordem agora. Fiquei paralisado. Padre, confie em mim, disse Sanches. O manuscrito não vai corroer tudo o que você construiu, tudo para que viveu. Você não pode matar essas pessoas. Sebastian sacudiu a cabeça. Confiar em você?
Sentou-se à sua escrivaninha e olhou para o oficial. Não vamos atirar em ninguém. Diga a seus homens para capturá-los vivos. O oficial balançou a cabeça e saiu do gabinete. Sanches disse: Obrigado. Você fez a escolha certa. Não matar? Sim, disse Sebastian. Mas não vou mudar meu modo de pensar. Esse manuscrito é uma praga. Iria solapar nossa estrutura básica de autoridade espiritual. Iria atrair as pessoas a achar que estão no controle de seu destino espiritual. Iria solapar a disciplina necessária para trazer todos nesse planeta para o seio da igreja. E as pessoas ficariam presas, desejando o momento da vinda do arrebatamento. Olhou duro para Sanches. Nesse momento, milhares de soldados estão chegando. Não importa o que você ou qualquer outra pessoa faça. A nona visão jamais sairá do Peru. Agora volte para sua missão. Ao sairmos correndo, ouvimos dezenas de caminhões aproximando-se ao longe. Por que ele nos deixou partir? Perguntei. Suponho que acho que não faz diferença, respondeu Sanches. Não podemos fazer nada. Eu realmente não sei o que pensar. Seus olhos encontraram os meus. Não o convencemos, você sabe. Eu também estava confuso. O que queria dizer aquilo? Talvez não estivéssemos lá para convencer Sebastian. Afinal, talvez estivéssemos apenas de retardá-lo. Olhei de volta para Sanches. Ele se concentrava na direção e examinava o acostamento, em busca de algum sinal de Will e Julia. Tínhamos decidido voltar pelo lado em que eles corriam, mas até ali não tínhamos visto nada. Enquanto rodávamos, minha mente vagava para as ruínas celestinas. Imaginava como seria o local, as escavações enfileiradas, as barracas dos cientistas, as imponentes estruturas piramidais no segundo plano. Eles não parecem estar nessa mata, disse Sanches. Deve ter um veículo. Precisamos decidir o que fazer. Acho que devemos ir para as ruínas, eu disse. Ele me olhou. Isso mesmo, não há outro lugar para ir. Virou para o oeste. Que sabe sobre essas ruínas? Perguntei. Foram construídas por duas culturas diferentes, como disse Júlia. A primeira, os maias, tinha lá uma civilização próspera, embora a maioria de seus templos ficasse mais ao norte, no Yucatán. Misteriosamente, todos os vestígios da civilização deles desapareceram cerca de 690 a.C., sem causa aparente. Os incas desenvolveram outra civilização depois no mesmo local. O que acha que aconteceu com os maias? Sanches me deu uma olhada. Não sei. Rodamos vários minutos em silêncio, e então me lembrei que o padre Sanches dissera a Sebastian que lera a outra parte da nona visão. Como você leu a outra parte da nona visão? Perguntei. O jovem soldado que nos ajudou sabia onde estava escondida a outra parte. Depois que você e eu nos separamos, ele me levou a outra sala e me mostrou. Ela acrescentava só poucos conceitos, além dos que Phil e Dobson nos disseram, mas me deu os argumentos que usei com Sebastian. Que dizia especificamente que o manuscrito elucidaria muitas religiões e as ajudaria a cumprir sua promessa. Toda religião, ele explica, é sobre a humanidade descobrindo uma ligação com uma fonte superior. E todas as religiões falam de uma percepção de Deus interior, uma percepção que nos satisfaz, nos torna mais do que éramos antes. As religiões se tornam corruptas quando designam líderes para explicar às pessoas a vontade de Deus, em vez de mostrar a elas como encontrar essa orientação dentro de si mesmas. O manuscrito diz que, num determinado ponto da história, o indivíduo iria compreender o modo exato de ligar-se com a fonte de energia e orientação divinas. E se tornaria por isso um exemplo duradouro de que essa ligação é possível. Sanches me olhou. Não foi isso que Jesus fez na realidade? Ele não aumentou sua energia e vibração até se tornar leve o suficiente para... Interrompeu a frase sem concluí-la e pareceu absorto em pensamentos. O que está pensando? Perguntei. Ele parecia perplexo. Não sei. A cópia dos soldados terminava exatamente nesse ponto. Dizia que esse indivíduo ia determinar um caminho que toda a raça humana estava destinada a seguir, mas não disse aonde conduzia esse caminho. Durante 15 minutos rodamos em silêncio. Eu me esforçava para receber alguma indicação do que ia ocorrer em seguida, mas não conseguia pensar em nada. Parecia que me esforçava demais. Lá estão as ruínas, mostrou Sanches. Em frente, através da floresta, à esquerda da estrada,
distingui 3 estruturas grandes em forma de pirâmide. Depois de pararmos e chegarmos mais perto, pude ver que eram construídas de pedra talhada e regularmente espaçadas a cerca de 30 metros uma das outras. Entre elas havia uma área pavimentada com pedras mais polidas. Vários sítios de escavação tinham sido abertos na base das pirâmides. Olha ali, exclamou Sanches, indicando a pirâmide mais distante. Uma figura solitária sentava-se à frente da estrutura. Enquanto caminhávamos naquela direção, observei uma elevação em meu nível de energia. Quando chegamos ao centro da área pavimentada, sentia-me incrivelmente energizado. Olhei para Sanches e ele ergueu uma sobrancelha. Ao aproximar-nos, reconheci que a pessoa perto da pirâmide era a Júlia. Ela se sentava de pernas cruzadas e tinha vários papéis no colo. Júlia! Chamou Sanches. Ela se virou e levantou-se. Tinha um rosto resplandecente. Onde está o Will? Perguntei. Júlia apontou para a direita. Ali, a uns 100 metros, talvez estava o Will. Parecia fulgir no crepúsculo. O que está fazendo? Perguntei. A nona, respondeu Júlia, estendendo os papéis para nós. Sanches disse que ela tinha visto uma parte da visão e que predizia um mundo transformado pela evolução consciente. Mas para onde nos leva essa evolução? Perguntou Sanches. Júlia não respondeu. Apenas segurava os papéis nas mãos como se esperasse que lêssemos sua mente. Que foi? Perguntei. Sanches estendeu o braço e tocou o meu. Sua expressão me lembrou para ficar atento e esperar. A nona revela nosso destino final, Júlia disse. Torna tudo cristalinamente claro. Reitera que nós, seres humanos, somos o ponto culminante de toda a evolução. Fala do começo da matéria numa forma fraca e aumentando sua complexidade. Elemento por elemento, depois espécie por espécie, sempre evoluindo para o estado de vibração superior. Quando surgiram os seres humanos primitivos, iniciamos essa evolução inconscientemente, conquistando outros e ganhando energia, e avançando um pouco, depois sendo nós mesmos conquistados por outros e perdendo nossa energia. Esse conflito físico continuou até inventarmos a democracia, um sistema que não acabou com o conflito, mas o desviou do plano físico para o mental. Agora, continuou, estamos trazendo todo esse processo para a nossa consciência. Vemos que toda a história humana nos preparou para atingir a evolução consciente. Agora podemos conscientemente aumentar nossa energia e experimentar as coincidências. Isso leva a evolução adiante em ritmo mais rápido, elevando nossas vibrações ainda mais alto. Hesitou um momento, olhando para cada um de nós e repetiu o que dissera. Nosso destino é continuar a aumentar o nosso nível de energia. E à medida que aumenta nosso nível de energia, também aumenta o nível de vibração nos átomos de nossos corpos. Hesitou mais uma vez. O que quer dizer isso? Perguntei. Que estamos ficando mais leves, disse Júlia, mais puramente espirituais. Olhei para Sanches. Ele se concentrava intensamente em Júlia. A nona visão, ela continuou, diz que à medida que nós, humanos, continuarmos a aumentar nossa vibração, vai ocorrer uma coisa impressionante. Grupos inteiros de pessoas, assim que atingirem um certo nível, vão se tornar de repente invisíveis para aqueles que ainda vibram no nível menor, dando-lhes a impressão de terem desaparecido, mas o próprio grupo vai percebê-los como se ainda estivessem exatamente aqui, apenas se sentirá mais leves. A gente vai parar por aqui porque eu vou fazer um comentário. Isso aqui é muito real. Só que a gente tem que aprender a conseguir manter esse nível de energia. Eu lembro que muitas vezes eu passei por grupos que estavam em conflito, até aqui na rua, perto de Curitiba, e eu comecei a cantar um mantra, e eu elevei a minha frequência, a minha vibração. E todas as pessoas estavam sendo paradas por esse grupo, e eles ficavam achacando essas pessoas. Eu passei no meio dos grupos, e eles não me viram. E isso aconteceu em várias vezes, em vários lugares do mundo. Então, isso aqui é muito real. Por isso eu estou parando por aqui, para que você pense sobre isso. Aumentar a frequência é uma necessidade nossa agora, para a gente conseguir ir para essa nova terra, para essa nova dimensão. Mas a gente precisa aprender a fazer isso conscientemente e a manter essa energia. Então, bora lá tentar.